Olá, boa noite! Estamos mais uma quinta-feira, mais uma live com Mulheres na Bíblia. Eu sou a pastora Soraya, eu sou pastora aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular de Ipiranga do Norte. E este mês é um mês especial, um mês onde nós comemoramos o mês das mulheres. E como no ano passado teve Mulheres na Bíblia, este ano novamente, com novas mulheres, com novas pastoras, convidadas especiais. Eu tenho certeza que tem sido momentos assim de grande crescimento para nós mulheres, conhecer um pouquinho da força, da coragem de mulheres que nos ensinam muito, né? Nós já vimos sobre Sara com a pastora Marta, nós já vimos sobre Ruth com a pastora Daiane, e hoje nós vamos estar falando e conhecendo um pouquinho sobre Miriam com a pastora Cleusa. Então aí onde você está, feche os seus olhos, vamos orar a Deus, vamos entregar esta live, este momento nas mãos do Senhor, para que Ele venha estar conosco e nos abençoar com mais uma quinta-feira, com mais um momento de crescimento, não é mesmo? Então feche os seus olhos e vamos estar orando ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez estamos reunidos através do seu santo nome para aprender ainda mais sobre a sua palavra, sobre o seu amor. Esteja conosco. Eu peço que o Senhor abençoe a pastora Cleusa, que ela esteja nos trazendo uma palavra abençoadora. Com certeza aprenderemos muito com ela. Pai querido, que seja uma noite agradável, porque a sua presença é conosco. Nós oramos em seu santo nome, hoje e sempre. Amém. Amém, meus queridos. Que bom que vocês estão aqui conosco essa noite. Eu já vou aqui fazer o pedido, o convite, para a pastora Cleusa. Nós já vamos estar convidando ela, tá? E eu tenho certeza que nós teremos uma noite assim de muito crescimento. Vamos aprender muito sobre Miriam, não é mesmo? Vamos aprender muito sobre Miriam. Boa noite, Lucilene, que a paz esteja contigo. Boa noite, Rosa, minha linda, saudades de vocês, meninas. Que a paz esteja contigo também. Deixa eu convidar aqui, adicionar a pastora Cleusa. Já ela estará conosco, nos abençoando com uma palavra, forte sobre Miriam. Já ela entra conosco, Olá, pastora Cleusa, boa noite, minha querida. Olá. Que a paz esteja Olá. com a senhora. Tudo bem? Amém. Tudo bem, graças a Deus, na correria, mas Estamos estamos muito aqui. felizes que a senhora aceitou este convite e com certeza estaremos aprendendo muito contigo sobre Miriam. Então, a partir de agora, eu passo a palavra para a senhora, que a senhora, esteja à vontade para falar dessa mulher da Bíblia. Amém, boa noite, a paz seja com todas. Mais uma vez a paz, pastora Soraya. É um prazer Amém. estar com a senhora aqui nesta noite, nesta live, compartilhando um pouquinho, sobre Miriam. E é engraçado que a gente não tem visto se comentar, se falar, de Miriam, Até Sim. uma pessoa assim que a gente não ouve falar muito, A gente ouve falar muito de Esther, De Ruth, E de Miriam já Sara. não, E aí eu fui estudar sobre Miriam, e Miriam foi uma mulher que ajudou, Que ela foi o Espírito Santo de Deus, como que eu posso dizer, ministrou o seu coração, e desde pequenininha ela já foi, o Senhor já foi trabalhando para quê? Para ajudar o povo de Israel que estava preso ali no Egito,
Miriam era a irmã mais velha de Arão, né, de Moisés, e a sua história está registrada no livro de Êxodo, né, de Êxodo e Número, que nos conta a saída do povo de Israel da terra do Egito. A história de Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés, começa no Egito antigo, 1.500 anos antes de Cristo. Então, o que aconteceu? O faraó, ele viu que o povo hebreu estava crescendo muito. Então ele começou o quê? Ficar com medo daquele povo, né, se rebelar contra ele. O que Deus fez? Sim. O Senhor, né, já começou a trabalhar no coraçãozinho de Miriam e no coração de Joquebede, né? Essa mulher também é uma mulher muito importante nesse livro. E como uma mãe, né, vai querer colocar o filho num junco e lançar ao rio, com tantos bichos, né, jacarés, tanto, né? E essa mulher, ela confiou em Deus, né? E essa confiança de Joquebede é maravilhosa, que nós possamos parar e pensar, né? Como que nós vamos hoje, como que eu posso dizer, com tantas coisas acontecendo, que nós possamos olhar para a vida de Joquebede, para a vida de Miriam. Joquebede confiou no Senhor e lançou seu filho no rio. Miriam, tão pequena, ficava de longe, né, vigiando seu irmão, até que chegasse nas filhas de Faraó. Olha só que história maravilhosa, que mover de Deus grandioso, que descanso elas colocaram no Deus Todo-Poderoso, né? Eu imagino que Joquebede já ensinava a Miriam, desde pequenininha, já falava sobre o Deus dos hebreus, né? O que Deus já tinha feito lá atrás e o que Deus iria fazer. Então, isso foi maravilhoso. E Miriam foi até lá, conseguiu falar com uma filha do faraó, e Deus trabalhando no coraçãozinho dela, e ela já correu e já perguntou para a filha de faraó se ela, o que ela achava, né, dela chamar uma mulher hebreia para tomar conta do filho. E a gente vê que é tudo o trabalhar de Deus, né, na vida de Moisés, bebê, né, para tirar o povo do Egito. E isso, para mim, é maravilhoso, é grandioso. E a gente vê eu nessa vejo história, assim, assim, além da confiança em Deus, a gente vê quanto que Deus ele foi maravilhoso, que ele, imagina, jogar uma criança no rio, naquela água, né, com a possibilidade de tudo dar errado, do cesto afundar, da criança morrer. E você vê ele preparar a Miriam para que, através dela, o seu irmão pudesse ser cuidado até mesmo pela própria mãe, né? sim, Então, é um mover de Deus muito forte. eu vejo assim o trabalhar de Deus, né? O trabalhar de Deus na vida deles. E que hoje nós possamos olhar para essas pessoas e saber descansar e confiar nesse Deus. Porque nós vemos as pessoas hoje tão desesperadas, tão sem confiança, sem fé. Sem A fé, gente né? pode ver claramente a fé no coração de Joquebede, a fé no coração daquela menininha, Sim. né? Você imagina aqueles soldados jogando aquelas crianças no mar, né? No mar não, no Rio Nilo, né? Jogando aquelas crianças no Sim. Rio Nilo e ela observando aquilo. E saber que a mãe dela estava fazendo a mesma coisa, colocou no junco, colocou no Rio Nilo, e ela sabia que Deus iria cuidar do seu irmão, como Deus cuidou. E isso foi maravilhoso. Depois ficou 3 meses lá na sua casa, não teve jeito, aí teve que, né, lançar Moisés no junco lá no Rio Nilo,
E assim Deus começou a trabalhar na vida de Moisés desde pequenininho. Eu fico assim maravilhada com essa história de ver o ensinamento de Joquebede para com Miriam, e Miriam crescendo no ensinamento da sua mãe. Ela foi uma menina assim maravilhosa. E eu vejo aqui, eu estive anotando algumas coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Tão pequena e já tinha a disposição e sabedoria naquela situação intervir. Miriam foi uma menina maravilhosa. Esse fato nos mostra o quanto precisamos falar de Deus para os nossos filhos. Agora vamos trazer esse ensinamento para os nossos filhos hoje, né? Porque nós precisamos ensinar os nossos filhos desde pequenos, né? Ensinar, falar do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, do Deus dos hebreus, né? O Deus de Israel. Nós precisamos, para quê? Para que esses filhos, quando crescerem, servirem a Deus, como foi a vida de Miriam. Olha só, o nome Miriam é falado no livro de Êxodo, capítulo 15, né? Onde é apresentada como profetisa. Nessa ocasião, ela liderou essas mulheres de Israel com músicas e danças, e em um poema de louvor a Deus. Nós podemos ver que mesmo no deserto, ela influenciou as mulheres, né? Depois de grande, influenciou as mulheres, celebrando o quê? Celebrando o que o Senhor tinha feito para eles lá atrás, tirado o povo do Egito, tirado o povo da escravidão. Mas relatando aqui, lembrando também do ensinamento de Joquebede para Miriam. E aí Miriam foi crescendo naquele ensinamento e servindo e adorando o Senhor Deus. E ali ela começou a liderar aquelas mulheres lá no deserto. E isso é maravilhoso. E hoje nós podemos olhar para Miriam e ver um legado que Miriam deixou. Um legado de adoração, um legado de confiança no Senhor e um legado de gratidão. Muitas vezes Deus faz tantas coisas para nós e nós não conseguimos ser gratos ao Senhor. Olha só, Miriam, ela foi grata ao Senhor, ela cantou, ela dançou, ela celebrou a vitória, porque o Senhor matou os cavalos de seus cavaleiros lá no Mar Vermelho, né? Então ela celebrou com uma alegria, né? E ela incentivou as mulheres, né? Ela influenciou as mulheres a celebrar essa vitória com ela. Que nós possamos, né? Hoje ser essa mulher influenciadora, influenciar as mulheres na igreja, influenciar as mulheres aonde nós formos, onde nós estivermos, influenciar essas mulheres, né? Com o nosso coração grato, com o nosso coração festivo ao Senhor, e isso é maravilhoso. Eu estudando a vida de Miriam e vi o quanto desde pequenininha, sendo usada nas mãos do Senhor. E ela, Miriam, voltando lá atrás, Miriam foi uma menina o quê? Ousada, desde pequena, ousada, né? Que nós hoje possamos ser ousadas, como filhas de Deus, como mulheres vitoriosas, como mulheres... Sábias. Oi? Sábias, mulheres sábias. Mulheres, né? sábias, isso. Mulheres líderes, que nós possamos liderar, que nós possamos deixar ser usada pelo Espírito Santo, porque é o que o Senhor quer que nós façamos nos dias de hoje, nesse tempo tão difícil,
nesse tempo tão tenebroso, né? Que o Senhor quer que façamos, que possamos agradar o coração de Deus com as nossas atitudes, né? Fazer, sim, a vontade do Senhor, né? E se a gente for parar para analisar, assim, se Miriam tivesse ouvido os ensinamentos de sua mãe, se Miriam não tivesse crescido em obediência e entendido que quando entregamos nas mãos de Deus, nós confiamos em Deus e tudo Ele resolve, de repente a história de Miriam seria outra. De repente ela nem tentaria, né, ajudar o seu irmão, de repente ela nem ficaria mais com a sua família. Então a gente vê que a história de Miriam é uma história que nos fortalece, porque nos mostra quanto que confiar em Deus é o mais correto que a gente deve fazer. Quantas mulheres ela influenciou porque ela adorou a Deus em verdade e em espírito, né? A fé dela era muito grande. E isso, muitas mulheres viram isso nela. E nós hoje, nós temos que ser mulheres influenciadoras, mostrando que as lutas virão, mas quando a gente confia em Deus, né, a certeza é da vitória. Né? Então, que as mulheres possam ver em nós essa confiança, essa fé, essa adoração a Deus, como muitas mulheres viram em Miriam, não é mesmo? Sim. E, pastora, você imagina o quanto essas mulheres não sofreram naquele tempo, né? Imagina o quanto essas mulheres sofreram. E mesmo assim, elas não se encurvaram diante do problema. Elas não se encurvaram diante da dificuldade. Simplesmente as duas, mãe e filha, filha e mãe, se levantaram e trabalharam para que o povo de Israel saísse do Egito. Trabalharam para que o povo de Israel pudessem viver a sua vida em outro lugar, em um lugar melhor, em um lugar que tivessem liberdade. E eu vejo, assim, o trabalhar sobrenatural de Deus na vida de Joquebede, na vida de Miriam, isso foi maravilhoso. Que hoje nós possamos olhar, né, para as nossas antepassadas, para essas mulheres da Bíblia, né, porque elas é espelho para nós, né, ela é espelho para nós, que hoje nós possamos levantar a nossa cabeça, mesmo diante do problema, mesmo diante da dificuldade, fazer a obra de Deus, andar, porque a obra do Senhor precisa andar, né? Deus precisava tirar aquele povo do Egito. O Senhor precisava, né? Então, isso foi maravilhoso. E hoje nós precisamos fazer a obra do Senhor andar, como mulheres valorosas, como mulheres com exemplo, né? Dentro do templo, fora do templo, dar esse exemplo, falar de Deus, não se encurvar diante dos problemas, não se encurvar diante das dificuldades. Nós vemos tantas mães com filhos, filhos drogados, né? Pastores e pastoras com seus filhos drogados. A gente vê isso, né? Com tantos problemas, mas nós precisamos nos posicionar como verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros filhos que têm a essência da adoração e celebrar a vitória, que isso vai passar, que do jeito que Miriam, do jeito que Joquebede ensinou a sua filha, nós ensinamos os nossos filhos lá atrás. E nós sabemos que quando eles ficarem moços, eles vão se lembrar que eles vão voltar para os pés do Senhor, né? Como muitos pastores, muitas pastoras, muitas líderes, mães, né, que sofrem com esse momento, que nós possamos levantar a cabeça e celebrar a vitória, porque Deus está no controle de tudo.
né? Deus está no controle da nossa vida. Como Deus estava no controle da vida de Joquebede, da vida de Miriam. Oi? Nunca desistir, né? Nunca A gente não pode desistir, se pastor. permitir a desistir. Sim, sim, nunca desistir. Se Joquebede tivesse desistido, tivesse se encurvado, falado, não, Deus, eu não vou jogar o meu filho no Nilo. Eu não trouxe o meu filho ao mundo para jogar lá no Nilo, né? Eu não vou fazer isso. O que ela ia fazer? Ela estaria desobedecendo o seu pai celestial, né? Então, o que ela fez? Ela creu no Deus Todo-Poderoso. E hoje nós precisamos nos levantar e crer e confiar no Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai fazer como Ele fez com os nossos antepassados. Ele vai fazer hoje. Ele vai fazer. Nós não estamos sozinhos, né? O Deus Todo-Poderoso está conosco. Então, o que nós precisamos fazer? Não se encurvar diante do problema, mas celebrar a vitória, como Miriam fez. Miriam celebrou. Miriam foi grata lá no deserto. Ela juntou aquelas mulheres e foram celebrar a vitória com alegria. Miriam não estava amarga, Miriam não estava triste, mas ela estava celebrando a vitória. Que nós possamos ser essa mulher hoje, né? Celebrar a vitória, celebrar que nós temos um Deus que cuida de nós todos os momentos, todos os segundos, que nós não estamos sozinhos, né? E fazer a vontade do nosso Pai, porque a obra precisa andar, né? A obra do Senhor precisa continuar, ela não pode parar. Você pode observar que mais tarde Miriam se levantou, pecou, né? Se levantou contra o seu irmão, ela pecou, mas mesmo assim Moisés intercedeu por ela e o Senhor teve compaixão de Miriam e a curou. O povo de Israel ficou um pouco parado, né? Porque eles não podiam caminhar, mas logo começaram o quê? Continuaram a andar, continuaram a prosseguir. E é isso que Deus quer que nós façamos hoje, né? A pessoa pecou, a pessoa errou, levanta-te, né? Sacode a poeira, se encurva diante de Deus, peça perdão e continua, né? A servir o Deus Todo-Poderoso, porque Ele diz, se confessardes os vossos pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar. Então levanta a cabeça, não fique prostrado, mas ande, porque eu, Senhor, estou contigo e vou fazer de você uma filha abençoada, um filho abençoado. A história de Miriam é uma história maravilhosa. A história de Joquebede é uma história maravilhosa, é uma história divina. Que será que se fosse hoje, como seria, né? A gente lidar com essa situação, né? Mas graças a Deus que nós temos um Deus que nos ajuda todos os dias. E como eu sempre tenho falado, Senhor, me ajuda a fazer a tua obra com excelência. É fácil? Não é. Mas que nós possamos levantar a cabeça. Como Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele disse assim, eu faço o que o meu Pai quer. Por quê? O Senhor Jesus, ele agradava o coração de Deus com as suas atitudes, né? E aí, até esses dias, eu fui pregar lá no pastor David, e aí eu fiz uma pergunta. Se Jesus era Deus, por que ele orava tanto? Se Jesus era Deus, por que ele orava tanto? Porque ele sempre, ele tinha que estar em comunhão com o seu Pai. Porque quando ele esteve aqui à Terra, ele era Deus, né? Mas ele viveu como homem, né? Então, o que nós precisamos fazer hoje? Nós precisamos ter essa comunhão com o nosso Pai Celestial, né? Fazer a sua vontade,
agradar o seu coração com as nossas atitudes, né? Ter esse amor dentro do nosso coração, como Miriam teve, como Joquebede teve. A obra precisa andar e o Senhor, Ele quer nos usar. Ele quer usar a mim, Ele quer usar a diaconisa, Ele quer usar a menina do louvor, Ele quer usar e nós precisamos deixar ser usada pelo Espírito Santo de Deus e Ele quer nos usar, né? Que possamos nos levantar nesse tempo tão difícil, pastora, porque não está sendo fácil. Não está sendo fácil para os cristãos, não está sendo fácil para a família, está muito difícil. Mas nós precisamos nos levantar nesse tempo em oração, em clamor, né? Em celebração, mesmo estando difícil. O Deus de Israel está conosco para nos ajudar a seguir e a prosseguir para o alvo, né? E nós precisamos olhar para isso. Não é verdade, pastora? Nós precisamos verdade. Eu sempre costumo dizer aqui na igreja que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não avançamos. Sem Deus nós não fazemos nada. A nossa fé tem que nos mover. A nossa confiança em Deus tem que ser maior. O nosso buscar por Deus tem que ser grande. O nosso relacionamento com Deus tem que ser intenso. Por quê? Porque sem Deus nós não somos nada. O mundo hoje está um mundo muito perdido, querendo colocar na gente condições e ações, querendo que a gente engula goela abaixo situações, achando que tudo é normal e não é normal. Nós temos que blindar a nossa família, blindar os nossos filhos, nós temos que usar a sabedoria que Deus nos deu para seguir adiante e para avançar com a obra de Deus. Né? É então, verdade. é um mundo difícil, mas quando a gente está com Deus, nada é impossível. Nós temos que crer e seguir em frente. E essas mulheres na Bíblia, elas nos mostram que no tempo delas, com todas as dificuldades que elas viveram, e foram muitas as dificuldades. Hoje nós vivemos muito bem em comparação a elas, né? Elas venceram porque elas confiaram, porque elas foram obedientes, porque elas entenderam que sem Deus elas não eram nada. Então, realmente nos faz crescer muito como mulheres, como mães, como filhas, né? Como líderes, entender que se cada mulher usar a sabedoria que Deus nos deu, nós vamos avançar muito, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Não é mesmo? É verdade. O que nós precisamos é ter a fé, né? Essa fé que os nossos antepassados tinham, essa fé maravilhosa, né? De confiar, de se jogar nos braços do Pai e falar, faça, né? Faça. E isso é maravilhoso, que nós possamos ter essa fé, que nós possamos olhar para eles e ver que eles venciam, né? Eles venciam, só que acabava uma luta, chegava outra, né? Muitas pessoas pensam, eu vou ser cristão e vou viver um mar de rosa. Não é assim. Termina uma luta, chega outra. Termina uma luta, chega outra. E nós temos que estar o quê? Revestido do poder de Deus, revestido da couraça, revestido, né, da graça do Senhor. Aí nós vamos vencer. Porque ele disse assim, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. Ou seja, mesmo atribulado, mesmo com lutas, mesmo com dificuldade, seja alegre, tenha bom ânimo, né? Que a minha glória brilhe no seu rosto, tem de bom ânimo. Porque eu estou contigo, eu vou te ajudar, né? Eu sou o teu Deus, eu sou o teu sustento. E nós precisamos nos agarrar nessa fé, né? E ele diz lá, se não tem fé, pede, que eu vou te dar deliberadamente. Pede que eu vou te dar, né? Eu vou aumentar a sua fé.
Então, nós precisamos ter essa fé no Senhor, que nós vamos vencer, que os momentos difíceis vai passar, né? Que vai dar tudo certo, né? Tem uma canção que eu gosto muito, que diz assim, quando tudo perante o Senhor estiver, e de todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tens poder quando tudo deixares no altar. Amada, Que quando lindo, né? todo o teu ser Ele controlar, isso é maravilhoso, É isso é maravilhoso. glorioso. Aí a gente vai ter sossego, sabe aonde? Em Deus. Em Porque Deus. quando nós oramos, quando nós temos fé, o que acontece? Ele é quem trabalha, né? É Ele Quando quem nós trabalha. descansamos no Senhor, Ele vai agir e o sobrenatural dele vai acontecer nas nossas vidas e nós vamos ficar assim, né, deslumbrados, vivendo como se estivessem pisando em nuvens. Mas a gente Verdade. precisa descansar no Senhor. A gente precisa confiar e ter a certeza que é Ele que está no controle. Isso é maravilhoso. Pastora, a senhora é uma pessoa muito abençoada. Que a gente possa ter mais esses momentos juntas, né? Então, logo que a gente possa ter mais esses momentos de aprendizagem. Eu tenho certeza que todo mundo que está aí nos assistindo está aprendendo muito com a senhora. A senhora é uma mulher muito usada por Deus. Eu fico Amém, muito amém. feliz de poder crescer junto com a senhora, de poder ter este momento de crescimento. Fico muito feliz mesmo. A gente aprende Uhum. junto e isso não tem preço. Amém. Obrigada, pastora, pela oportunidade de estar hoje aqui nessa live conversando, né, com as mulheres, conversando com a pastora. Obrigado, porque a gente não tem essa prática de estar fazendo, né, lives, mas praticando que a gente vai aprendendo, né, e vai florescendo, né? Então, eu quero agradecer por esse momento, que Deus continue te abençoando e te usando. A senhora é uma mulher abençoada, uma mulher poderosa em Deus, e eu estou muito feliz contigo. Que Deus abençoe a senhora e a sua família. Obrigada. Deixa um abraço para o pastor Josué, né? Segunda-feira a gente vai poder se encontrar novamente, né? Nós temos reunião Verdade. com ele, né? E desde já quero agradecer. Eu tenho certeza que Deus ainda vai usar muito a senhora frente à obra de Deus. E a todos que estão nos assistindo, mandando um oi, a Osana, o Antônio, Giane, o pessoal do Sapezal, Limpeza, que Thaís Nery, Nedilma, minha linda, estou orando por você, o Ronei, o Marcos, a todos vocês, o Antônio, todos vocês que nos acompanharam, a Aninha, oi Aninha, boa noite, a todos vocês de Sapezal, aqui de Ipiranga, todos vocês que vão assistir essa live depois, que vocês sejam muito mais do que abençoados, mas que vocês continuem tendo fé e crendo que Deus, Ele é o Deus impossível. Pastora, um beijo no coração da senhora, que Deus venha te usar grandemente e que a gente possa ainda ter muitos momentos juntos de crescimento, tá bom? Um beijo a todos vocês, um grande abraço e quinta-feira nós temos a pastora Rai aqui, que vai falar sobre a Raabe. Então, vamos ter mais um momento de aprendizagem sobre as mulheres na Bíblia. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Tchau. Tchau, Amém. pastor. Tchau, Fica Deus com Deus. abençoe. Amém.